Agora, 3h37, de volta com o Estúdio CBN neste feriado, Dia da Consciência Negra. E olha, novembro também é o mês de conscientização sobre os cuidados com a saúde da população masculina. Nesta semana, a gente realiza uma série especial de entrevistas aqui no Estúdio CBN sobre a saúde do homem. Hoje o nosso tema é andropausa. Nós vamos conversar agora com o médico Dorival Duarte Júnior, ele que é chefe da equipe de urologia do Hospital São Luís e vai tirar nossas dúvidas sobre o assunto. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, meus queridos da Rádio CBN. É um prazer estar falando com vocês. Vocês veem que nem no feriado a gente consegue sair do nosso trabalho, né? Eu estou aqui dentro do centro cirúrgico, mas paramos aqui uns minutinhos para conversar com vocês. Doutor, muito obrigada, viu, pela atenção aí com a nossa equipe nesse feriado, né? Os setores essenciais aí não param, né? Os médicos, jornalismo também é um deles. Mas falando sobre a andropausa, né? São muitas as dúvidas sobre esse assunto. Aliás, muitas vezes os homens não tocam muito nesse assunto, né? É errado a gente falar que a andropausa é como se fosse uma menopausa masculina? Olha, é um excelente tema para a gente discutir. Na verdade, esse é um tema que realmente o homem ele tem um pouco de delicadeza para tocar e muitas vezes ele não expõe isso no nosso consultório. E sim, eu vou dizer a verdade, é errado a gente dizer que a andropausa equivale mais ou menos à menopausa. A menopausa é uma data, então na mulher para-se a parte a parte hormonal, e a gente entende que o homem não existe uma data que se para isso. O homem, o mais correto é a gente falar, justamente sobre o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. E o nome disso é DAEM. Então, o homem ele sofre, na verdade, uma queda da testosterona ao redor, a partir dos 30 a 35 anos de idade. Tá? Então, a gente tem isso de forma natural, todos os homens caem a testosterona naturalmente, mas é diferente da mulher que tem uma data de começo, uma data de meio, uma data de fim. O homem, ele é um período, então todos os homens estão sujeitos a sofrer o DAEM. E qual que é o impacto para a saúde masculina quando essa queda hormonal, quando a andropausa começa, doutor? Não dá para especificar uma data exata, como o senhor explicou, né? Mas é possível observar alguns sinais, né? O que muda aí na saúde masculina com a chegada da andropausa? Bem, quando a gente, na verdade, o DAEM, ou a andropausa, entre aspas, para a gente dizer assim, masculina, ela é, na verdade, um conjunto de sinais e sintomas muito bem estabelecidos, associado a uma queda da testosterona. Então, o que acontece? O homem, tá? E esses são os sinais que o nosso ouvinte aqui ele tem que estar bem antenado, ele tem que entender. Quando o homem, por exemplo, ele tem alterações como queda da libido, quando ele tem muitas vezes disfunção erétil, quando acaba, por exemplo, quando o homem ele tem alterações em relação à força, a força muscular, a ele se sentir várias vezes cansado, ele está estafado, ou eventualmente esse homem ele tem alterações no sono, ou ainda esse homem ele tem muitas vezes irritabilidade, ou esse homem muitas vezes ele tem alterações ao dormir. Todos esses sinais e sintomas são provenientes dessa síndrome do DAEM. Tá? Além disso, o homem ele pode ficar mais irritado, o homem ele pode ter alterações de memória, ele pode ficar desenvolver, na verdade, gordura visceral, e essa gordura visceral tem tudo a ver com a síndrome metabólica. E a síndrome metabólica que a gente sabe que é hipertensão, diabetes, o aumento da hipercolesterolemia e da cintura abdominal, estão associados a um aumento do risco cardiovascular, aumento do número de infartos e de doenças cardiovasculares. Quando a gente tem esses sintomas associados especificamente a uma queda de testosterona, e muitas vezes essa queda de testosterona ela é discutível, mas um número que a gente pode trabalhar e pensar é de 300, a gente está chegando no diagnóstico que a gente fala do distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, ou DAEM. Doutor, esses sintomas todos são reversíveis no homem? Qual que seria o tratamento adequado, né? Assim como a mulher pode fazer a reposição hormonal, isso para o homem é recomendado também? Bem, em situações específicas, nós recorremos ao tratamento medicamentoso ou ao tratamento hormonal. A primeira coisa que um urologista faz, e um bom urologista faz, ele colhe uma boa anamnese, ele conversa bastante com o seu paciente,
para entender aonde está o ponto fraco e aonde tem sintomas, onde tem sinais e agentes desencadeadores dessa queda de testosterona. Muitas vezes a gente procura de forma não medicamentosa com que a gente faça tratamentos com que a gente possa aumentar a testosterona. E vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, esse homem, uma vez que ele faz uma alimentação regrada, uma vez que ele consegue regularizar a parte de que horas ele vai dormir, que horas ele vai acordar, no momento que ele diminui a questão de estresse no corpo, e esse homem, sobretudo, quando a gente coloca ele dentro de uma atividade física, a gente consegue aumentar de forma considerável os níveis de testosterona endógenos. Quando, mesmo assim, a gente não consegue recuperar os níveis de testosterona do paciente e ele mantém os sinais e sintomas sindrômicos que a gente conversou, está bem indicado uma reposição hormonal, como se fosse uma forma de muleta para a gente poder ajudar esse homem e ele poder viver bem. Doutor, em que idade, em média, isso começa a acontecer com o homem, né? Pode ter também alguma predisposição genética que vá ser determinante também, né, para essa idade aí da chegada da andropausa? Em qual idade seria o comum, digamos assim, né? Quando o homem tem que ficar atento aí a esses sinais que o senhor citou. Perfeito. Essa afecção da andropausa, ela é mais comum a partir dos 45 anos de idade. Lembra que a gente conversou que os níveis de testosterona a partir dos 35 anos de idade, eles tendem paulatinamente a estar reduzindo no nosso corpo. Mas a partir dos 45 anos de idade, a gente precisa estar atento em relação à queda da testosterona de forma sindrômica. Doutor, falando do Novembro Azul, né, principalmente do câncer de próstata, para o homem que já está na andropausa, esse risco de um eventual câncer, ele é aumentado também? É uma excelente pergunta, porque muita gente vem ao nosso consultório, tá? Seja após o tratamento bem sucedido do câncer de próstata, ou eventualmente perguntando no risco do câncer de próstata. Tá? Já é estudado na literatura que não tem um risco aumentado para o câncer de próstata se repor testosterona de forma adequada. Né? E hoje a gente tem diferentes formas de reposição, seja gel, seja muitas vezes injetáveis, seja muitas vezes manipuláveis. Então, a gente hoje consegue fazer de forma bem precisa, de uma forma que os pacientes conseguem ficar bem satisfeitos. Uma coisa que é importante, o paciente, após o tratamento do câncer de próstata, ele com a doença curável ou ele com a doença controlada, tá? A gente consegue sim fazer reposição de testosterona sem aumentar os riscos oncológicos nesse paciente. E a partir de qual idade é ideal que o homem já faça os check-ups ali, os exames de rotina, né, doutor, para acompanhar aí uma possível andropausa, né, ou mesmo em relação ao câncer de próstata, existe também aí uma recomendação, aí uma frequência, né, de acompanhamentos, de exames médicos para isso? Sim, existe e é muito bem estabelecida pela nossa Sociedade Brasileira de Urologia. A sociedade ela recomenda ao homem que ele vá ao seu urologista anualmente a partir dos 45 anos de idade. Quando temos eventualmente fatores de risco para câncer de próstata, e nós estamos falando, por exemplo, como histórico familiar, raça negra, câncer de mama, idade avançada, quando temos síndrome metabólica ou eventualmente tabagismo, nós sabemos que esses homens eles precisam ir 5 anos antes, pelo menos, ao seu urologista para começar um rastreio com o exame físico e com o PSA de forma anual. Doutor, durante a andropausa, o senhor citou a questão aí hormonal, que existe uma queda aí hormonal, assim como acontece com a mulher, né? O libido e a fertilidade são também afetados por conta disso. Normalmente a gente tende a pensar que o homem tem uma janela maior, por exemplo, para a paternidade, né? Mas isso é fato ou é mito, doutor? Não, isso é fato. O homem realmente tem uma janela muito grande para a paternidade, né? A gente tem relatos de pais com 70, 75 anos de idade. Isso é muito bem estabelecido na literatura. Quando eventualmente esse homem ele sofre de disfunção erétil, que é justamente o homem ele não conseguir manter a bandeira hasteada, ou eventualmente quando ele cai muitas vezes a libido, que é a falta de procura, ou a falta de desejo, tá? Esses sintomas podem estar relacionados ao que a gente está conversando aqui do déficit de androgênios masculinos.
Bom, doutor, importante reforçar aí para os nossos ouvintes essa necessidade do check-up, né? Que não tenham preconceito também com relação a isso, porque esse tratamento da andropausa, como o senhor citou, que envolve aí vários fatores, desde alimentação, atividade física, muitas vezes a reposição hormonal também podem dar mais qualidade de vida para esse paciente, né? Sim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque assim como a mulher tem que ir no ginecologista rotineiramente, a criança tem que ir no pediatra rotineiramente, o homem precisa ir ao seu urologista de forma cotidiana. A gente consegue melhorar a qualidade de vida dos nossos homens na verdade, tratar doenças de forma precoce, de forma curativa, tá? Quando a gente faz, na verdade, screenings e check-ups rotineiros. No caso do câncer de próstata, que é a nossa bandeira do Novembro Azul, uma vez que a gente faz, muitas vezes, o diagnóstico precoce da doença, quando ela está restrita na próstata, e a gente consegue fazer um tratamento de excelência, seja ele por cirurgia ou radioterapia, a gente consegue cura da doença em mais de 90% a 94% dos casos. Então é muito importante a gente conversar e se conscientizar disso, para que, na verdade, a nossa população esteja bem assistida e que a gente, na verdade, consiga níveis de curas muito altos quando eventualmente acometidos por qualquer eventualidade. Doutor Dorival Duarte Júnior, chefe da equipe de urologia do Hospital São Luís, falando com a gente sobre a andropausa, sobre saúde também do homem. Doutor, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui pra gente nesse feriado. Um bom trabalho aí pro senhor e toda a equipe também. Meus queridos, muito obrigado pelo espaço. É um prazer conversar com vocês e poder orientar a nossa população. O mais importante é a conscientização e a educação. É isso que vai fazer diferença para os nossos pacientes. Com certeza, muito obrigada, viu, doutor? Prazer é nosso aqui nesse bate-papo. Agora, 3h49, a gente faz uma pausa para o intervalo bem rápido e já volta com mais informações. Estúdio CBN.